Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, e samba pra gente sambar. Então, meu nome é Josuel de Freitas Filho, eu tenho 61 anos, né, e sou filho de Josuel de Freitas, né, levo o nome do meu pai, mais conhecido como Tuto. Meu nome é Isaac Ramos, tenho 42 anos, mas dentro do samba sou conhecido como Geleia. Meu nome é Carlos Eduardo, tenho 44 anos e meu nome é artístico Dudu do Contempo, por questão do Grupo Contemplação, sou um dos cofundadores do grupo em 2006. Bom, eu sou o Marco Aurélio, mais conhecido como Jabazinho. Eu vou falar assim do samba, eu não podia deixar de falar do meu avô, Bento José da Silva, né, que foi um dos pioneiros aqui em Guarapuava aqui, com relação ao samba. Ele trouxe para Guarapuava a ideia de se criar um clube para o pessoal negro, né, que naquela época não tinha onde os negros irem ter os seus encontros. Então, o Clube Rio Branco nasceu dessa ideia dele, né, juntamente com alguns amigos dele da época. E a fundação do Clube Rio Branco aconteceu através das mulheres que eram esposas deles, né, que lavavam roupa, e com o dinheiro da lavagem de roupa elas começaram a comprar madeira para construção. Então, quando criança, o nosso pai levava nós junto com ele, né, para a gente poder ir participando, né, dos eventos que tinha no Clube Rio Branco. Dali teve os primeiros carnavais aqui dentro de Guarapuava, a primeira escola de samba, que foi Príncipes do Ritmo. Depois veio Anjo dos Infernos, Vou Ali, Volto Já, e outros nomes que surgiram. Então a gente começou a participar, e ali eu fui aprendendo, junto com os amigos do meu pai, a tocar instrumento de percussão. É uma coisa que eu adoro, instrumento de percussão. A gente fazia parte dos desfiles, então nós era criança, a gente ia na frente de passista. Então eu vi muita coisa dentro do clube, assim, eu participei com todos os amigos do meu pai, que hoje são todos falecidos, e aprendi muita coisa com eles, assim, na parte de instrumento. A oportunidade que a gente tem tá no meio do samba, a gente sempre está, porque é uma coisa que está dentro, enraizada dentro da gente. A minha história no samba começou desde o berço, porque meu falecido avô e o grande seu Tuto eram amigos de grande tempo, muita data. A partir do momento que eles entraram em combinação lá de fazer o negócio do Clube Rio Branco, meu avô estava junto com o seu Tuto. E ali começou a minha história no samba, porque eu sempre estava lá. Estamos falando de 1990, eu tinha 7 anos de idade, brincando com a galera lá, fazendo os desfiles junto com a galera do Rio Branco, junto com a escola de samba, aprendendo a tocar percussão de ouvido. Ouvido hoje em dia não é tão bom, mas naquela época ajudava bastante. Aprendendo a tocar percussão de ouvido, e naquele meio do samba que sempre eu gostei, sempre era bom para mim, até hoje, bom para mim. A gente foi criando amizade com os filhos do seu Tuto. Joso, Índia, Odu, Ozaki, Agra. E um dia, o Ozaki morava na mesma rua da minha casa. O Ozaki falou para mim assim: nego, vamos tocar percussão lá no nosso grupo, cara? Nós estamos precisando de percussionista. E eu sempre meio incrédulo, assim, porque infelizmente a gente sabe que não tinha muita força, não. Mas por gostar, eu falei assim: sabe do quê? Vou, vamos brincar, vamos fazer um samba. Nesse dia, então, eu entrei há 17 anos atrás, eu estava entrando no Grupo Contemplação. O Grupo Contemplação que teve um sucesso estrondoso no Paraná, muita gente conhece o Grupo Contemplação. Eu, Zark, o Du, a Luísa, o Teló, o B2, a gente fez muita coisa. Contemplação abriu mais de 15 shows nacionais, tranquilo. Contemplação viajou ao sul do Brasil. Contemplação colocou música na rádio para tocar 2 semanas, a mais tocada da semana, em Guarapuava, que é um troço. Contemplação fez mais de
100 casamentos e formatura. Então, Contemplação me deu bastante carga assim para eu fazer o que eu faço hoje. A gente brincava em casa, nos aniversários de alguns familiares, porém a Contemplação só foi formada ainda sem nome em 2005, 2006 e só alcançou o que alcançou em 2017. E aí depois então a gente se tornou referência, né, enquanto grupo de samba e pagode em Guarapuava, região, e depois no Paraná. E o nosso fechamento, assim, em chave de ouro mesmo do Contemplação foi fechar, digamos assim, a nossa carreira, a nossa turnê, fazendo a abertura de Alexandre Pires em Guarapuava. Então, para nós foi realmente a chave de ouro, assim, sabe? E é o que a gente sempre quis, né? Eu sempre quis. Era ter um palco, ter uma banda, ser um cantor, ter a minha música nas rádios, e é o que aconteceu. E a gente é conhecido por ter, sabe, a Contemplação ele era um grupo bem diferenciado, era um grupo que era além da sua época. E o samba surgiu na minha vida, eu creio que desde que eu nasci, né? Porque é uma questão de DNA. Essa questão do samba na minha vida é realmente bem profunda. Meu pai foi uma pessoa que influenciou direta e indiretamente essa vida nossa no samba, por questão de que sempre a gente acompanhava, né? Tanto a trajetória dele nos antigos carnavais e dentro do Clube Rio Branco, e também nas reuniões de amigos e tal, então a gente sempre estava lá com ele. E o que a gente tinha de referência realmente era o carnaval de rua, que a gente ouvia falar, até porque naquela época já não tinha mais, das antigas escolas de sambas em Guarapuava. Era o Clube Rio Branco, que ainda eu consegui na minha infância participar de algumas matinês dentro do clube. E também a referência era a televisão, né, que a gente sempre passava o carnaval assistindo os desfiles de escola de samba e tudo. Então, assim, do samba, a minha referência é essa, né? Nos palcos eu comecei na dança, sempre meu pai e minha mãe sempre me apoiando, assim. Então, minha história com o samba já vem de família, através do meu pai, meus tios, tias e amigos que tanto faziam samba aqui em Guarapuava como em Londrina, da onde eles vieram, né? Então, a história do samba nossa, da minha família, é muito antiga já. E hoje faço parte do grupo de samba e pagode das antigas, qual a gente montou já está fazendo 3 anos. Estamos aí curtindo o samba e pagode nessa cidade. 3, 4 anos já tinha instrumento na mão. Não sabia nem como tocava, mas ia vendo uma outra pessoa e você ia tocando. Então, quando meu pai estava aqui em Guarapuava, eles tocavam muito para o Guarapuava Esporte Clube, que era um clube de futebol, era a charanga do Jabá. Então, tinha jogo, o pessoal ia tocar lá. E a vida toda. Aí, dessa charanga do Jabá, ele resolveu que devia ampliar um pouquinho mais. Aí ele fez as escolas de samba, Esquadrão do Lobo. Então, a gente saiu, acho que quase uns 10 anos com escola de samba em Guarapuava. Então, teve muita gente que ajudou a gente para o samba em Guarapuava. Daí quando compadre do meu pai, o Jabá, né, o apelido dele era Jabá, ele veio de Londrina para cá e ele que acabou trazendo de volta a escola de samba de volta aqui dentro de Guarapuava. Então ele foi o que fez o retorno, né, da escola de samba. Então a gente deve também essa parte a ele desse retorno, dele, dos filhos dele, né. E depois, através disso aí, começou, né, através os primeiros aqui a começarem a mexer com isso aí foi meus irmãos, o Zac, o Eduardo, né, que começaram a mexer com a situação de desfile de rua, né, trazer o movimento de novo,
né? E depois o resto do pessoal que gosta. Então a gente está vendo hoje que os jovens hoje, né, principalmente os universitários, né, eles estão vindo muito e agregando muito, né, com relação a isso aí, crescendo cada vez mais. E outra coisa que a gente precisa muito é incentivo do município, né? E isso tem que ter incentivo da parte da cultura do nosso município, né, para que isso possa ser cada vez mais crescer dentro da nossa cidade, né? Que isso aí é uma coisa que tem que vir através de incentivo para que isso aí acabe não morrendo de novo. Mas eu acredito assim que com esses grupos que está hoje, né, vários grupos, né, da piazada nova aí, com certeza eu acho que daqui para frente o troço é só crescer mesmo. O samba em Guarapuava teve uma época boa já, né? Nos anos 80, 90, e aí parou. Aí depois montou-se o grupo lá, se não me engano, do meu amigo do Dudu, Contemplação, aí parou. E agora que uns 3, 4 anos atrás aí que o pessoal começou a se envolver com o samba novamente, né? Através de uma festa de aniversário, lá do Vini, do Boteco do Samba, onde vocês foram. Então, aquele menino, ele fez uma festa de aniversário e conseguiu convidar todos os sambistas de Guarapuava, todo mundo que tocava, que gostava de samba na época. E ali a gente começou a reunir o povo para a gente começar a tocar samba. E ali acho que começou a alavancar o samba e pagode em Guarapuava. O Carlinho e o Matheus, hoje do Grupo Por Acaso, que mora no meu coração, vieram me convidar, meus compadres, hoje são meus compadres, o Carlinhos e o Matheus, chegaram e falaram para mim, nego, o que você acha de nós fazer uma bagunça bem legal aí? E hoje, por acaso, já está com 2 anos e meio, vai fazer 3, e graças a Deus está aparecendo muita coisa para a gente fazer, a gente está trabalhando muito, os meninos estão só na crescente. Nossa missão era difundir o samba em Guarapuava. E eu creio que a gente conseguiu, né? Abrir esse caminho para que ele jamais fosse esquecido. Então, hoje em dia você pode ver, existem vários outros grupos, né? Grupos surgindo, grupos acabando, grupos mais jovens, mas a nossa tarefa realmente era fazer com que o samba fosse reconhecido em Guarapuava e jamais morresse. O samba, desde a época lá do seu Jabá, do seu Tuto, o samba em Guarapuava, ele nunca morreu. Ele teve seus altos e baixos. Quando a gente vê uma criança brincando e dançando, é uma das coisas mais bonitas que tem. Os adultos são bons, mas a gente vê as crianças dançando, aquela espontaneidade é muito melhor. Muita gente jovem e aprendendo sambas antigos. Sambas que nem eu sei, não lembrava mais, né? Sambas da época de 60, 50, sambas raízes. Os jovens estão dando aula. Os grupos que estão tendo aí, e as meninas que estavam lá ontem, estão dando aula com seu violãozinho e cantando essas músicas, esses sambas antigos. Então, a galera está curtindo o samba. Então, essa geração acho que veio para demonstrar que o samba vai ficar por um bom tempo. E há 2 anos atrás, a gente conseguiu colocar em Guarapuava o Move Samba. Que o que é o Move Samba? É o movimento dos sambistas guarapuavanos. A gente quer trabalhar o Move Samba para ter esse samba de rua, esse carnaval de rua que não pode morrer em Guarapuava nunca. O Move Samba é um movimento dos sambistas aqui de Guarapuava, que ele reuniu o Das Antigas, Por Acaso, o Contemplação e o Samba da Flávia. E esse movimento dos sambistas, a gente construiu esse movimento para que a gente possa fazer o carnaval de rua em Guarapuava. O samba, para mim, é até difícil de falar, porque eu sou um cara que eu tenho raízes no samba que eu não consigo entender. Minha tataravó era escrava, fazia lá o batuque dela. Os meus tios, por parte de mãe, meus tios avós eram umbandistas, então eles faziam o batuque deles. E eu nasci nesse meio. O samba, para mim, é um estilo de vida. Por isso que a gente é tão feliz. Por isso que tem muita gente que começa e para. Tem muita gente que não dá certo e a gente está aí,
sempre aparecendo. Hoje eu estou aqui falando para vocês, isso não é à toa, é sinal que está dando certo, né? Então, samba para mim é isso, é a vida. O samba é a minha vida. E é um orgulho nosso, né? Ter contribuído aí com Guarapuava, com a região e ter gravado esse nome na história. E agradecer a memória do nosso querido Tuto, que nos ensinou tudo isso, né? O samba, a poesia, como conquistar as pessoas também, né? Ter um pouco mais de carisma e empatia. E tá aqui, tirar o chapéu para ele, e o chapéuzinho é dele. Nós sempre gostamos de usar chapéu, eu e ele. E eu nos meus shows, daí depois de um tempo eu parei de usar, mas sempre o chapéu. E a mensagem do chapéu, ela vai bem além do acessório, né? Algumas culturas usam na cabeça para lembrar que tem sempre alguma coisa maior acima de você. E antes de me despedir, deixa o sambista mais novo, o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo, o meu pedido final. Não deixe o samba